Muito bom dia a você que acompanha o Santa Cruz Online. Nós estamos trazendo informações ao vivo nesse momento sobre as movimentações dos postos de combustíveis após boatos de nova paralisação, nova greve envolvendo caminhoneiros. Essa movimentação ela ocorre em várias cidades no estado de Pernambuco. Esses boatos estamos tratando realmente como boatos porque assim que as entidades estão inclusive considerando os fatos, eles começaram a ocorrer na noite do sábado, na noite de ontem. Tudo começou a partir de uma empresa de combustíveis, uma rede de postos de combustíveis, que publicou em suas redes sociais um comunicado informando de que havia fortes indícios em relação à greve e que os postos estariam à disposição para atender os seus usuários. Essa informação foi, a princípio, muito criticada, inclusive pelos próprios usuários da rede social, mas pulverizou rapidamente e fez com que no Grande Recife, na área do Grande Recife, região de Piedade, Candeias, houvesse ontem à noite uma grande movimentação nos postos. A partir daí, várias cidades de Pernambuco passaram a ter também essa movimentação passou também a ocorrer. E inclusive aqui em Santa Cruz do Capibaribe, ontem à noite, alguns postos chegaram a fechar, até por medidas de segurança. É importante deixar claro que o Sindicato dos Caminhoneiros não confirma nenhuma paralisação para este final de semana. O que se tem em virtude do reajuste que houve no preço dos dieséis, oscilando aí na casa dos 10%, um pouco acima dos 10%, os caminhoneiros, o Sindicato dos Caminhoneiros afirma que poderá haver, ainda não confirmado, mas poderá haver uma ação grevista no feriado, a partir do dia 7 de setembro, mas não hoje. E essa é a informação por parte do Sindicato dos Caminhoneiros. O diretor de SUAP, presidente, na verdade, de SUAP, de onde saem os carregamentos de combustíveis para várias regiões de Pernambuco e do Nordeste, nega qualquer paralisação, disse que nesse momento a movimentação em SUAP acontece normalmente. Mesmo com o desmitido, mesmo assim, formaram-se várias filas em vários postos, a exemplo desse que nós estamos acompanhando aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Eu vou pegar uma imagem agora do outro lado para que a gente tenha uma ideia desse outro posto, que é o posto Maria de Nazaré. Estávamos agora há pouco verificando o posto Badu, mas aqui também se percebe uma fila considerável, né, que lembra muito, semelhante ao que tivemos na greve dos caminhoneiros ocorrida alguns meses atrás. Vamos um pouco mais adiante, mostrar já um outro posto ali que também registra uma intensidade de veículos, uma quantidade grande de filas. E isso se assemelha aos demais postos aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Claro que muita gente ficou meio que em pânico, né, apavorado devido inclusive ao trauma que houve com a greve dos caminhoneiros recente, que acabou fazendo com que essa cena acontecesse. E agora ela infelizmente volta a se repetir. Mas deixando claro, né, o Sindicato dos Caminhoneiros não confirma greve para este final de semana. A direção de SUAP diz que em SUAP os abastecimentos e distribuição ocorrem normalmente. A gente observa um pouco mais adiante um outro posto que também registra filas. Então a direção de SUAP informou que em SUAP as movimentações ocorrem normalmente, os abastecimentos ocorrem normalmente. E inclusive uma nota foi emitida também agora há pouco pela Secretaria de Recursos e Direitos Humanos e o PROCON, onde eles disseram que a rede de postos de combustível que colocou nas suas redes sociais esse comunicado sem consistência, mas falando dos indícios, dos rumores de que poderia haver uma greve neste final de semana, uma greve de caminhoneiros, a informação dessa nota emitida pela Secretaria de Direitos Humanos e pelo PROCON é que esse posto será autuado amanhã, na próxima segunda-feira, amanhã, para dar explicações sobre o conteúdo dessa nota e aquilo que foi divulgado por ele. Então são essas as informações que nós temos, nada de concreto em relação à ocorrência de fato da greve. No entanto, mesmo assim, devido a tudo que foi causado pelos transtornos da greve dos caminhoneiros recentemente, muitas pessoas estão aí enfileiradas e buscando abastecer os seus veículos.
Essa é a situação que a gente registra agora ao vivo, nesse momento, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Ontem, as equipes de reportagem do Caruaru no Face, lá em Caruaru, também mostraram e também confirmaram intensa movimentação nos postos de combustíveis da capital do Agreste, lá em Caruaru, semelhante ao que aconteceu em parte da região metropolitana do Recife. Você acompanha imagens ao vivo dos postos de combustíveis, alguns postos de combustíveis aqui de Santa Cruz do Capibaribe, registrando intensa fila, intensa movimentação, após boatos que surgiram nas redes sociais sobre uma possível nova greve de caminhoneiros. Só voltando a afirmar, estamos tratando essa questão como boato, porque as instituições estão assim considerando. Ontem houve o comunicado por parte do Sindicato dos Caminhoneiros, afirmando que, sinalizando uma greve para o feriado, próximo dia 7 de setembro, algo inclusive não concluso ainda, não confirmado. Mas há indícios de que essa greve pode acontecer. O Sindicato dos Caminhoneiros, em repúdio ao aumento do preço do óleo diesel, que oscilou aí na casa dos 10%, um pouco acima de 10%, em virtude disso, o Sindicato dos Caminhoneiros argumenta que irá dialogar com o governo, mas não havendo negociações, é possível uma paralisação sem tempo para acabar, começando a partir do feriado do 7 de setembro. Essa é a afirmação do Sindicato dos Caminhoneiros. Nada relacionado a esse momento, não há greve confirmada para esse momento. Esses boatos eles começaram a partir do momento que uma rede de postos de combustíveis do Recife publicou nas suas redes sociais informações, um comunicado relacionando a fortes indícios da greve, dizendo que estaria à disposição para atender os seus consumidores. Essa rede de postos será notificada amanhã pelo PROCON e pela Secretaria de Direitos Humanos para dar explicações em relação ao conteúdo dessa nota, já que foi esse comunicado dessa rede de postos que desencadeou, uma rede de postos do Recife, não é essa que nós estamos mostrando, é uma rede de postos do Recife que desencadeou tudo isso. Algumas pessoas, inclusive, estão levando galão para os postos. Nós verificamos, inclusive, isso, né? Muitas pessoas levando galão para encher com combustíveis. E esse movimento ele ocorreu já desde a noite de ontem, aqui em Santa Cruz do Capibaribe e em cidades, em outras cidades também do estado de Pernambuco. Como eu falei, começou na região metropolitana do Recife. Voltando a afirmar, não há nada de concreto em relação a essas afirmações das greves. Há sim um comunicado dos caminhoneiros falando da possibilidade de uma paralisação no dia 7 de setembro, não hoje. Então é considerado de fato pelas instituições como boato essa afirmação de uma greve nesse momento, uma greve para esta semana, que levou aí todas essas pessoas a procurarem rapidamente os postos de combustíveis. Como eu disse agora há pouco, as imagens são muito semelhantes ao que nós vimos, de fato, quando houve a greve dos caminhoneiros, né? As filas com essa intensidade, a dimensão realmente muito parecida. Essa cena volta a se repetir agora, mas volta a afirmar sem algo de concreto, sem de fato a confirmação de que essa greve poderá ocorrer. Agora as imagens de um outro posto de combustível, o posto Maria de Nazaré. Então, em todos eles, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, o que se vê é essa intensa movimentação nesta manhã de domingo, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O presidente de Suape, de onde saem os caminhões de combustíveis, afirmou que a movimentação em Suape é normal, que não há nenhuma paralisação em Suape nesse momento e que os trabalhos ocorrem normalmente. O de abastecimento lá em Suape ocorre normalmente. Inclusive, há um dos postos de combustíveis aqui em Santa Cruz que, enquanto as pessoas fazem as filas para abastecer, o posto estava sendo abastecido normalmente por um caminhão. Então, demonstra claramente que essa movimentação em Suape ela ocorre normalmente, ela ocorre naturalmente.
A movimentação é muito intensa, até porque hoje é domingo e muitas pessoas estão até com disponibilidade a mais, né, para enfrentar essas filas. Mas voltamos a afirmar que todas as instituições estão tratando essa situação como boato. Não há nada de concreto em relação à nova greve de caminhoneiros, apesar de comunicados afirmando dessa possibilidade para a próxima semana, a partir do feriado de 7 de setembro, mas não hoje, não nesse momento. Nós vamos então ficando por aqui, trazendo informações ao vivo, a qualquer hora, a qualquer momento, aqui no Santa Cruz Online e nos nossos veículos de comunicação. Onde a notícia estiver, onde o fato ocorrer, estaremos trazendo as informações. Voltaremos a qualquer instante, se for necessário, trazendo maiores informações. Só frisando mais uma vez, não há nenhuma definição, nada de concreto em relação à greve dos caminhoneiros. Ela não ocorre neste momento, assim estão tratando as instituições envolvidas. Finalizando os trabalhos, Ney Lima com imagens aéreas para o Santa Cruz Online.